O ditador russo, Vladimir Putin, está indo às pressas para Pequim para se curvar diante de Xi Jinping, que o convocou. Mal Donald Trump deixou Pequim na sexta-feira, já se soube que Vladimir Putin chegará a Pequim na quarta-feira, 20 de maio. Entre as duas cúpulas há um intervalo de 5 dias, aliás, é a primeira vez na história que a China recebe líderes de duas potências rivais no mesmo mês. E isso não é coincidência, é uma demonstração. Mas para que e por que Vladimir Putin está indo para Pequim, como ele será recebido lá e o que eles vão discutir, é exatamente isso que vamos abordar neste episódio. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like no episódio e escreva, por favor, qualquer comentário seu abaixo deste vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o conteúdo no YouTube. Ficarei muito grato, assim mais espectadores poderão assistir aos episódios. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Vamos direto ao ponto e conferir o que a mídia chinesa escreve hoje. O South China Morning Post informa que a visita do chefe do Kremlin acontecerá apenas alguns dias após a cúpula entre Xi Jinping e Donald Trump. Putin ficará na China por apenas um dia. Sua visita dificilmente será tão luxuosa e detalhadamente planejada quanto a de Trump. Um dia, sem pompa de Estado, é uma reunião de trabalho. E então, a versão oficial do Kremlin sobre a visita do bobão Vladimir Putin a Pequim foi anunciada por seu porta-voz Dmitry Peskov, que chamou a visita de Putin à China de simples contatos rotineiros entre Moscou e Pequim. Mas contatos rotineiros, como disse Peskov, não acontecem, literalmente 5 dias após a histórica cúpula entre Estados Unidos e China. E o mesmo jornal South China Morning Post formula tudo isso da seguinte maneira. Essa visita indica os esforços de Pequim para gerenciar as relações com Moscou e Washington e para se posicionar como uma potência-chave em um cenário em que a ordem mundial se torna cada vez mais fragmentada. E é justamente nessa frase que, na verdade, me parece estar toda a essência. A China primeiro recebe Donald Trump e ouve os americanos. As demandas sobre o Irã, sobre o comércio, sobre Taiwan e, claro, sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E é nessa frase que Xi Jinping conta a ele sobre o que falou com Trump e o que agora precisa ser feito em Moscou por causa disso. Ou talvez nem conte, aliás. Isso também não está descartado. Quem é, afinal, Vladimir Putin? É esse baixinho correndo por aí. Xi Jinping pode muito bem nem contar para ele. Ele pode simplesmente dar ordens para ele e dizer, pronto, vai lá, trabalhar. Mas a questão é que Pequim, ao mesmo tempo, faz com que ambos os lados entendam que todos os caminhos levam a Pequim, como se diz. Sobre o que será a conversa entre Putin e Xi Jinping? Bem, há alguns temas bastante óbvios. Primeiro, o Irã. Trump, nas negociações em Pequim, queria que a China pressionasse Teherã e o ajudasse a abrir o Estreito de Hormuz. Bem, e a Rússia continua sendo um dos principais fornecedores de tecnologias militares para o Irã. Há componentes de mísseis, drones e sistemas de combustível. E tudo isso passa, afinal, por esquemas russos. Se a China fez um acordo com Trump para pressionar o Irã, ela precisa chegar a um acordo com Putin para que a Rússia pare de contornar essa pressão através de seus próprios canais. Vai parar de apoiar o regime em Teherã e reduzir o apoio a esse regime. Um sem o outro meio que não funciona. O segundo, claro, é a Ucrânia. Trump disse que discutiu a guerra dos russos selvagens contra a Ucrânia com Xi Jinping. E como ele disse, ambos querem uma solução, mas não há nenhum plano. Putin chega exatamente quando Pequim ouviu a posição americana. O que Putin dirá a Xi Jinping e se isso será um contraponto direto ao que Trump disse ainda não está claro. É difícil julgar isso agora. Mas já está claro que Putin, antes de sua visita a Pequim para ver Xi Jinping, está claramente tentando aumentar seu valor. Aqui estão os ataques com mísseis em Kiev, o recorde de drones lançados, ameaças de atingir centros de decisão e testes do Sarmat. Tudo isso é uma tentativa de mostrar, olha, eu não sou apenas esse baixinho histriônico. Não, eu sou um jogador ameaçador, digamos assim, no cenário mundial. E aqui passamos para a terceira questão. Sarmat. Putin anunciou esta semana o teste de um míssil balístico intercontinental. Isso é um sinal para o Ocidente e para os aliados. E já é a 10ª vez desde 2021 que Putin anuncia que esse míssil está quase pronto. Lembro que, em setembro de 2024, um teste fracassado do míssil Sarmat deixou uma cratera de 60 metros no campo de testes em Plesetsk. Também lembre-se que esse míssil usa combustível líquido.
Isso cria certos problemas operacionais, ou seja, é mais uma declaração política do que um avanço militar real. Mas na conversa com Xi Jinping, Putin vai usá-lo como uma demonstração de força, tipo, olha só o que nós temos. Quanto à frente, porque Vladimir Putin vai a Pequim não na posição de vencedor, embora ele tente parecer assim. E aqui é interessante, hoje a CNN publica um material interessante e escreve: pela primeira vez em muito tempo, a Ucrânia libertou em um mês mais territórios do que a Rússia conquistou. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, afirmou: eliminamos 35 mil russos tanto em abril quanto em março, ou seja, o ritmo segue igual. A Rússia não tem forças suficientes para continuar a ofensiva. O exército ucraniano está esgotando os russos. O Instituto para o Estudo da Guerra confirma que a Rússia teve uma perda líquida de território no mês passado. Isso aconteceu pela primeira vez desde o início da operação de Kursk das Forças Armadas da Ucrânia em agosto de 2024. No campo de batalha, já está claro que a Rússia está perdendo a iniciativa. Por isso, ela tenta atacar massivamente as cidades ucranianas. E esses 1.560 drones que a Rússia lançou em apenas um dia, 13 e 14 de maio. Isso é uma compensação pelo que não conseguem fazer na linha de frente. E como dizem os oficiais ucranianos, o ânimo dos ocupantes está realmente mudando por causa do esgotamento. E isso é um sinal importante. Por que Putin vai a Pequim justamente agora? A resposta é: para não deixar Trump e Xi Jinping chegarem a um acordo sem ele. Putin é realmente um paranoico. Ele morre de medo que cheguem a algum acordo sem ele. Me desculpem pelas palavras duras, mas esse povo aí não tem como qualificá-los de outra forma. Classificar? Enquanto o presidente americano estava em Pequim falando sobre paz, abertura do Estreito de Hormuz e pressão sobre o Irã, a Rússia esteve fora disso o tempo todo. Pois é, e agora Putin vai, por assim dizer, acabar com essa exclusão. Explicar para Xi Jinping onde estão as linhas vermelhas da Rússia, onde Moscou está disposta a cooperar e onde não está. E lembrar que essa parceria estratégica, sem limitações, que foi assinada entre Pequim e Moscou, não são apenas palavras. Onde está tudo isso? E, para finalizar este episódio, vou trazer mais uma citação, do South China Morning Post. Veja o que eles escrevem a seguir. Pequim agora se vê e se posiciona como o único lugar onde todos os atores-chave se encontram. Trump veio, Putin virá, e Xi está sentado no meio. E esse é exatamente o principal resultado de toda essa semana de geopolítica. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou com uma assinatura de apoiador pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.